Olá para você que, nesse momento de crise, está aproveitando o seu tempo para poder estudar, manter a sua cabeça ocupada, ativa e, com isso, evitar a depressão desse processo de enclausuramento pelo qual nós estamos passando. Eu estou aqui para ajudar você nesse processo e auxiliá-lo a entender as aulas de química que você deveria estar tendo na escola agora, ok? Para você assistir a essa aula, eu recomendo que você assista a aula anterior sobre ligações iônicas. Tá no canal já aula sobre ligação iônica, para que você consiga construir a base conceitual necessária para entender essa aula, que é a aula sobre ligação covalente. Então a gente vai ter uma aula hoje sobre ligação covalente. A ligação covalente, ao contrário da ligação iônica, já que a ligação iônica ela ocorre por uma transferência definitiva de elétrons, a ligação covalente ela ocorre por um compartilhamento de elétrons. Ela tende a fazer com que os elementos que formam uma ligação covalente usem os elétrons de comum acordo. Usem os elétrons ao mesmo tempo, ok? Eu vou basear essa aula de ligação covalente na teoria do octeto, que é a teoria com a qual você já está mais habituado. Posteriormente, a gente vai estender esse conceito de ligação covalente para uma teoria um pouco mais abrangente, que é a teoria da ligação de valência, ok? A ligação covalente ela une dois não metais. Então, o que é o não metal? Não metal é um elemento que tem característica de ganhar um elétron. Ele tem a tendência a ganhar elétron. E o outro não metal também tem a tendência a ganhar elétrons. Então, eu tenho dois elementos que querem ganhar elétrons. Mas você sabe que não dá para dois ganharem ao mesmo tempo. Se alguém ganhar, alguém vai perder. Ou eles vão compartilhar elétrons. Eles vão usar os elétrons ao mesmo tempo, em comum acordo, como dois irmãos que dividem alguma coisa em casa, dividem o videogame, dividem o estojo, o material escolar, né? Então, essa parte aí é a parte do compartilhamento. Forma moléculas. Molécula é um conjunto de átomos unidos por ligação covalente. Eu só posso chamar de molécula aquilo que é unido por ligação covalente. Então não tem metal na estrutura, só tem não metal. Ok? Então, existem dois tipos de ligação covalente. A ligação covalente normal, que vai até o octeto, lembrando que eu estou baseando a aula na teoria do octeto, e a coordenada ou dativa, que ocorre após o octeto. Ok? Eu vou fazer uma classificação também dessa ligação para uma aula posterior, que ela pode ser apolar, se ela for a união entre átomos iguais, ou polar, se ela for a união entre átomos diferentes. Então, eu terei uma aula específica, um pouquinho mais à frente, sobre polaridade de ligação e polaridade de molécula, tá? Se inscreva no canal, clique no sininho da notificação e você receberá a notificação de quando eu postar novas aulas aí, para você poder acompanhar todo o curso que vai ser ministrado nesse canal, ok? Uma coisa importante para a gente poder criar um conhecimento organizado é partir desde o começo fazendo as coisas da maneira correta. Então, a primeira coisa que a gente vai entender aqui é distribuição espacial correta dos elétrons. Se você parar para pensar, você vai perceber que o elétron é uma partícula de carga negativa. Então, a partir do momento em que você tenta colocar elétrons em uma mesma região, esses elétrons se repelem. Então, para diminuir essa força de repulsão, você irá colocar os elétrons o mais distante angularmente possível um do outro. Então, no maior ângulo de distanciamento possível um do outro, ok? Se eu tiver, por exemplo, hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron, a distribuição dele é um S1. Ele tem um elétron apenas na última camada, o que indica que, como eu tenho só um elétron, eu não tenho força de repulsão entre esse elétron e um outro elétron, porque não existe um outro elétron. Então eu posso colocar esse elétron onde eu quiser. Eu optei por colocar o elétron aqui, mas eu poderia ter colocado ele aqui, poderia ter colocado ele aqui, poderia ter colocado ele aqui, aqui na diagonal, aqui na outra diagonal. Não importa, só tem um elétron, ok? O berílio, número atômico 4, ele tem distribuição S2 e 2S2. Ele tem dois elétrons de valência.
dois elétrons de valência, esses dois elétrons irão se repelir. Então eu tenho dois pontos que se repelem. Então eles se distanciam o máximo que eles puderem um do outro, angularmente falando. E o maior ângulo entre dois pontos é 180 graus. Então eu vou colocar aqui o berílio e os elétrons a 180 graus um do outro, que é a maior distância angular possível para esses elétrons. Boro. Boro número atômico 5. 1s2, 2s2, 2p1. O boro tem 3 elétrons de valência. 3 elétrons de valência são 3 pontos, e 3 pontos estarão sempre no mesmo plano. Você aprendeu isso em matemática, né? Que 3 pontos estarão sempre no mesmo plano. E a maior distância entre 3 pontos, angularmente falando, né, dividir uma volta completa em 3 ângulos, seria 120 graus. Então eu vou colocar os elétrons na forma de um triângulo equilátero a 120 graus um do outro, ok? Depois teremos o carbono, número atômico 6, 4 elétrons de valência. 4 elétrons de valência são 4 pontos, e 4 pontos já não estarão mais em um mesmo plano. Então agora eu tenho uma distribuição tridimensional desses elétrons. Tá? Então parece uma cruz, parece que os elétrons estão a 90 graus um do outro, mas não é. Tá? É um tetraedro regular. A distância entre esse elétron e esse elétron, em ângulo, é de 109 graus e 28 minutos, que é o ângulo que existe entre os vértices de um tetraedro regular. Ok? Espero que esteja acompanhando bem a aula aí. Caso você não esteja, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Ok? E aí eu sano as dúvidas que você tiver. Nitrogênio 7. 1s2, 2s2, 2p3, 5 elétrons de valência. A partir daqui, eu vou ter a mesma disposição que eu tinha para o carbono, a disposição tetraédrica, só que agora aparecendo um par de elétrons para cada elétron que eu vou colocar a mais, né? A partir de 4 elétrons. Então o nitrogênio tem 5 elétrons, tem um par de elétrons ali, né? Ficou um pouco acima do carbono, mas não tem problema. Tá vendo? Ele tem 2 elétrons aqui formando um par e 3 elétrons soltos. A mesma disposição do carbono. Ok? Oxigênio. 1s2, 2s2, 2p4, 6 elétrons de valência. Eu vou passar a ter 2 pares. Ok? 2 pares de elétrons. Um par aqui, um par aqui. 2 elétrons não pareados. Flúor. 1s2, 2s2, 2p5, 7 elétrons de valência. E aí eu teria apenas um elétron não pareado, apenas um elétron que permite a formação de uma ligação normal aí. Ok? Não vou fazer para 8, né? Porque o gás nobre não vai entrar no processo de ligação. Então, por enquanto, eu não preciso me preocupar com ele. Na teoria da ligação de valência, a gente trabalha com gases nobres também. Ok? Então agora a gente vai fazer... Vamos fazer alguns exemplos aí sobre ligação covalente, para que a gente possa entender melhor como é que isso funciona, ok? Então, vou começar pelo exemplo mais simples possível e vou progredindo para que você vá entendendo o processo, ok? Então, o hidrogênio é o átomo mais simples que existe, ele só tem um elétron de valência, então a sua distribuição na eletrosfera seria assim, núcleo central e positivo, um elétron na primeira camada, né? Um elétron de valência. Como o hidrogênio tem um elétron, mas a camada se completa com 2 elétrons, ele teria duas opções. Perder o que ele tem, perder 1, ou ganhar o que falta para chegar a 8, ganhar 1. Porque não é 8, né? Nesse caso, como eu só tenho a primeira camada e a primeira camada só cabe 2 elétrons, ele precisa perder 1, que é o que ele tem, ou ganhar o que falta para completar a primeira camada, ganhar 1. Como esse elétron está muito perto do núcleo, a atração do núcleo sobre essa camada é bastante intensa, é mais fácil ele puxar um novo elétron para ele do que perder o elétron que ele tem. Então, como o hidrogênio tem tendência a ganhar elétrons, ele é classificado como um não metal. Ok? A molécula
que envolve o hidrogênio, a molécula mais simples que envolve hidrogênio, é o H2. Então é um hidrogênio que tem um elétron e outro hidrogênio que também tem um elétron. E aí, como o outro hidrogênio é igual a esse que nós temos aqui, ó, eles vão fazer uma interpolação das suas eletrosferas, uma vai adentrar a outra e eu terei aqui o orbital de ligação molecular aqui. Isto aqui, ó, esse par de elétrons girará tanto ao redor deste núcleo quanto ao redor deste núcleo. Ele ficará orbitando, né, segundo a teoria do octeto, ele ficará ao redor dos dois núcleos. Sendo assim, ele passará a fazer parte dos dois átomos. Aí eu faço a ligação e conto 2 elétrons para este hidrogênio, passa a fazer parte da eletrosfera dele, e 2 elétrons para esse hidrogênio. Como com 2 elétrons ele completa a primeira camada, ele está estável. Isto aqui é o que a gente chama de fórmula eletrônica. Olha que simpático, né? Aparecem os elétrons, é a fórmula eletrônica. Também conhecida como fórmula de Lewis, né? Eu posso representar essa molécula de uma outra maneira, substituindo esse par de elétrons por um traço. Esse traço representa um par de elétrons ligados, né? Um par de elétrons. Então esse traço aqui representa um par de elétrons, é chamado de fórmula estrutural plana. Então, só para você não errar, ó, fórmula molecular, esta, que aparece os átomos da molécula. Fórmula eletrônica, esta, que aparecem os elétrons. Fórmula estrutural plana, esta, onde a ligação foi substituída por um traço. Ok? Cl2. Tem a distribuição do cloro, 17 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Percebo que o cloro na última camada tem 7 elétrons. Com 7 elétrons é mais fácil ganhar 1 do que perder 7. É um não metal, porque tem tendência a ganhar elétrons. Vou fazer a molécula de Cl2, né, molécula simplesinha aí. Vou desenhar o cloro e colocar os seus 7 elétrons da última camada ao redor do cloro, obedecendo a configuração espacial que eu ensinei para você no slide anterior, ok? Vou desenhar o outro cloro e colocar os 7 elétrons, deixando o elétron de ligação, o elétron que não está pareado, próximo, para que eu possa formar a ligação aqui. E esse par de elétrons passa a pertencer aos 2 átomos ao mesmo tempo. Então esse cloro tem 2, 4, 6, 8 elétrons, estabilizou, completou sua camada de valência. Esse outro cloro aqui tem 2, 4, 6, 8 elétrons, completou a sua camada de valência também, ok? Vou substituir esse par de elétrons por um traço e eu terei a fórmula estrutural da substância cloro, gás cloro, ok? Espero que você tenha entendido. Se você está entendendo bem, ótimo. Se você não estiver entendendo, entre em contato comigo, tá? Eu sanarei as suas dúvidas. Lembre-se que essa aula é baseada na teoria do octeto e que posteriormente eu vou postar uma aula com uma teoria um pouco mais avançada sobre isso. Oxigênio. Feita a distribuição do oxigênio, que tem 8 elétrons no total, 1s2, 2s2 e 2p4, percebemos que na segunda camada, que é a mais externa, o oxigênio tem 6 elétrons de valência. É mais fácil para ele ganhar elétrons, então ele é um não metal. Na união de O2, eu vou juntar um oxigênio com outro oxigênio, eu só terei não metais. Então a ligação tem que ser covalente. Vou desenhar o oxigênio, 6 elétrons na camada mais externa, outro oxigênio com 6 elétrons. Vou fazer uma ligação. Lembrando que esse par de elétrons agora pertence aos 2. Cada ligação normal aumenta 1 elétron por elemento ligante. Então o oxigênio tinha 6, fez uma ligação, agora tem 7. Os 2, cada um tem 7, ok?
Como 7 não é o ponto de estabilidade, eu vou ter que fazer uma segunda ligação. E agora, como cada um vai aumentar 2 elétrons, e eles tinham 6, eles passam a ter 8. Estáveis, ok? Substituindo o par de elétrons de ligação por um traço, eu terei uma dupla ligação entre os oxigênios, formando aí a molécula de O2. Ok? Nitrogênio 714. Eu vou distribuir 7 elétrons, um S2, 2S2, 2P3. Vou perceber que o nitrogênio na camada de valência tem 5 elétrons de valência, o que caracteriza ele como um não metal. A gente já discutiu bastante isso, né? Vou desenhar o nitrogênio para formar a molécula de gás nitrogênio, que é o principal componente da atmosfera, né? Nitrogênio e seus 5 elétrons de valência. O nitrogênio e outros 5 elétrons de valência. Aí eu tenho um átomo de nitrogênio aqui. São 2 átomos de nitrogênio, então o outro átomo de nitrogênio. Uma ligação. Lembre-se que para cada ligação aumenta um elétron, então ele tinha 5, com uma ligação ele passa a ter 6. 2 ligações, ele tinha 5, ele passa a ter 7. 3 ligações, tinha 5, passa a ter 8. Agora está estável. E eu terei uma tripla ligação entre os 2 nitrogênios, gerando a molécula de gás nitrogênio. Ok? Agora que a gente já fez as moléculas simplesinhas, moléculas diatômicas do mesmo elemento, vamos partir para as moléculas um pouco maiores, ok? Então começaremos por água, que é uma molécula muito importante que você conheça. A gente já sabe a estrutura do oxigênio, a gente já fez a distribuição, já sabe que o oxigênio tem 6 elétrons de valência. Então vamos desenhar aqui o oxigênio com seus 6 elétrons de valência. Eu tenho um oxigênio e vou ligá-lo a 2 hidrogênios. Então primeiro eu vou ligar um hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron, consequentemente ele só pode fazer uma ligação. Com uma ligação, o hidrogênio completa 2, estabiliza. O oxigênio que tinha 6 com uma ligação vai a 7, não estabiliza. Por isso eu preciso do outro hidrogênio. Vou ligar o outro hidrogênio. O outro hidrogênio completa 2 e o oxigênio completa 8. Substituindo o par de elétrons de ligação por um traço, eu teria oxigênio, um traço com hidrogênio, oxigênio, um traço com outro hidrogênio. Essa é a fórmula estrutural plana da molécula de água. E essa é a sua fórmula eletrônica. Ok? Amônio, mesma ideia. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, precisa fazer 3 ligações, tá? Comece a molécula pelo elemento que precisa fazer mais ligações. Comece a estruturar pelo elemento que precisa fazer mais ligações. Vou ligar um hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. Com isso, eu estabilizo todo mundo. Substituindo as ligações por traços, eu terei a fórmula estrutural da amônia. Ok? Espero que esteja tudo tranquilo, espero que você esteja entendendo. Tá? Se você está gostando do vídeo, indique para os seus amigos para que eles possam compartilhar do conhecimento também, tá? Para que a gente possa distribuir mais conhecimento e tornar a população mais inteligente, mais esperta, com mais conhecimento, para não cair tanto em fake news, ok? Gás carbônico. Para fazer o gás carbônico, a gente já sabe a distribuição do oxigênio, mas não temos aí a distribuição do carbono. Então, vou fazer a distribuição do carbono, né? Número atômico 6, 1s2, 2s2, 2p2. Vou ver que o carbono tem 4 elétrons na última camada, enquanto o oxigênio tem 6. Né? Lembra da dica que eu dei para você? Começar a montar a fórmula pelo elemento que precisa fazer mais ligações? Então, a gente vai começar pelo carbono, que tem 4 elétrons de valência. Né? E como esses 4 elétrons estão na segunda camada, está muito perto do núcleo, é mais fácil para o carbono atrair novos elétrons, ganhar elétrons, do que perder os elétrons que ele tem. Por isso, como ele tem tendência a ganhar elétrons, ele é classificado como um não metal. Ok? Então começo pelo carbono, 4 elétrons de valência, vou ligá-lo ao oxigênio.
Uma ligação, carbono que tinha 4 passa a ter 5, oxigênio que tinha 6 passa a ter 7. Duas ligações, o oxigênio que tinha 6 passa a ter 8 e o carbono passa a ter 6. O oxigênio estabilizou, o carbono não. Então, para estabilizar o carbono, eu vou usar o segundo oxigênio. Fazer uma ligação com o carbono, 7 para o oxigênio, 7 para o carbono. Outra ligação com o carbono e oxigênio, 8 para cada um, todo mundo estável. Substituir as ligações por traços, então duplo oxigênio, fórmula estrutural plana do gás carbônico. Ok? Espero que esteja tudo indo muito bem. Agora H2CO3. Vou só seguir os passos que eu já ensinei para você. Começar pelo elemento central, ok? Porque ele precisa fazer mais ligações. Ao elemento central, eu vou ligar o oxigênio, já que o oxigênio é o próximo que precisa fazer mais ligações, né? Depois do carbono precisa fazer 4, o oxigênio precisa fazer 2. Ao oxigênio eu vou ligar o hidrogênio, que precisa fazer apenas uma ligação e tem uma afinidade muito grande pelo oxigênio. Com isso, o hidrogênio estabiliza com 2, o oxigênio estabiliza com 8. O carbono ainda não, está com 5. Continuo, faço tudo de novo. Oxigênio ligado ao carbono, hidrogênio ligado ao oxigênio. Estabilizo o carbono, oxigênio com 8, o hidrogênio com 2. O carbono não estabilizou ainda. Eu já usei 2 hidrogênios que eu tinha, um carbono que eu tinha, 2 oxigênios. Eu tenho 3, o que indica que está faltando um oxigênio para eu ligar aí. Uma ligação não estabiliza nenhum dos dois, 2 ligações estabiliza ambos. Agora o carbono tem 2, 4, 6, 8 elétrons, o oxigênio tem 2, 4, 6, 8 elétrons e está todo mundo estável, ok? Substituindo as ligações por traços, teremos carbono traço oxigênio, oxigênio traço hidrogênio. Carbono traço oxigênio, oxigênio traço hidrogênio. Carbono duplo oxigênio, fórmula estrutural plana do ácido carbônico. Ok? Bom, por enquanto falamos de todas as estruturas possíveis por ligação normal. Tudo aquilo que você precisa saber para sair montando as fórmulas eletrônicas e estruturais por ligação normal. Agora a gente vai trabalhar com compostos que não dá para fazer só por ligação normal, como por exemplo o ozônio. Na formulação do ozônio eu vou usar 3 oxigênios. Então, um oxigênio, outro oxigênio, 2 ligações. Estabilizo os 2 oxigênios, formo O2. Mas eu não quero O2, eu quero O3. Então, o terceiro oxigênio, que também tem 6 elétrons de valência e precisa de um par de elétrons, irá aproximar-se da molécula de oxigênio e receber um par de elétrons por ligação dativa. Esse oxigênio que já tem o octeto completo, lembra que eu só posso fazer dativa com o octeto completo? Esse oxigênio que já tem o octeto completo vai compartilhar, ele não vai doar, tá bom? Ele vai compartilhar, vai emprestar um par de elétrons dele pro oxigênio que está carente de elétrons. E isso é uma ligação coordenada ou dativa. Represento a ligação normal por um traço. Antigamente a dativa era representada por uma seta, partindo de quem doa, de quem compartilha, para quem recebe o elétron. Só que essa definição está ultrapassada. Hoje em dia a gente representa a ligação dativa por um traço normal. Já que ela é um par de elétrons é representado por um traço. Ok? Então a ligação fica assim mesmo. Ah, professor, mas como é que eu vou saber se essa ligação é dativa? Porque o oxigênio não pode fazer 3 normais, né? O oxigênio não pode fazer 3 ligações normais, então as 2 são normais, a próxima só pode ser dativa. Ok? HNO3. Seguimos, né, aquela orientação que eu dei para vocês. Começo pelo nitrogênio, que é quem precisa fazer mais ligações. Ao nitrogênio eu ligo o oxigênio, ao oxigênio eu ligo o hidrogênio. Com isso eu uni o nitrogênio que eu tinha, o único, o hidrogênio que eu tinha, o único, e um oxigênio. Estabilizei o hidrogênio e o oxigênio, não estabilizei o nitrogênio.
Vou ligar outro oxigênio. Oxigênio eu ainda tenho. Eu tenho 3, só usei 1. Pego um outro oxigênio e faço 2 ligações com o nitrogênio. Estabilizo todo mundo. O nitrogênio está com 2, 4, 6, 8. O oxigênio com 2, 4, 6, 8. Todo mundo estável. O que indica que o terceiro oxigênio só poderá entrar aqui compartilhando esse par de elétrons do nitrogênio por ligação dativa. Ok? Transformando em fórmula estrutural correta, né? Assim, representado ou pela seta ou por um traço. Ok? Última representação, HClO4. Vou seguir a mesma dica. Então presta atenção que eu não vou começar pelo cloro. Não vou começar a montagem pelo cloro. Porque o cloro tem 7 elétrons, só faz uma ligação. Vou começar pelo oxigênio, que tem 6, faz 2. Aí eu vou ligar ele ao cloro, uma ligação, estabilizo o cloro. Vou ligar ao hidrogênio, uma ligação, estabilizo todo mundo. A partir daí, os oxigênios só podem entrar por ligação dativa. Ok? Então, um oxigênio por dativa, 2 oxigênios por dativa, 3 oxigênios por dativa, HClO4. Completei a minha fórmula. Montando a estrutural, ela fica assim. Ok? Pessoal, espero que a aula tenha sido bastante produtiva, tenha sido bastante interessante, que você tenha entendido o processo. Qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço, bons estudos para você. Continuamos a luta.